O caminho de tornar-se professor Waldorf passa necessariamente pela arte, em alguns aspectos. Não porque o professor precisa saber como se ativar diante das crianças. Não somente por isso, mas especialmente porque o professor que passa por um processo artístico, ele se torna criativo para trazer qualquer conteúdo para os seus alunos. A situação de compreender os alunos, de realmente perceber quais são as perguntas latentes que eles têm, exige do educador o desenvolvimento de um novo sentido, que é denominado por Rudolf Steiner, o fundador da pedagogia Waldorf, como sentido artístico, que nos dá a percepção do humano dentro de cada indivíduo. Esse sentido artístico, quando bem desenvolvido, faz de toda a aula dada uma obra de arte. E assim a pedagogia Waldorf pode ser chamada a arte de educar baseada na antroposofia. Esse nosso curso é um curso de formação em artes na pedagogia Waldorf. É um curso novo, não existe nada com esse formato no Brasil ainda. Os nossos professores de arte, eles têm uma formação que é mais generalista. Então, ele vai estudar como é que é a formação de um professor de classe ou um professor de educação infantil. Então, ter um curso voltado agora para esse profissional é muito importante. O professor de artes muitas vezes se sente sozinho, ele trabalha no seu ateliê com seus alunos e muitas vezes precisa de mais informação, precisa de troca com os outros profissionais para poder crescer, saber aquilo que ele vai poder trabalhar em sala de aula. A arte é uma importante ferramenta para a pedagogia Waldorf. Ela ajuda o jovem a conquistar sua autonomia e a sua consciência. Quando um jovem está fazendo um trabalho artístico, está tomando diversas decisões que dizem respeito mais a ele e àquele trabalho. Não tem consequências fora daquele contexto. Mas para o jovem aquilo é extremamente importante, porque ele está tomando decisões que são importantíssimas para aquilo que ele acredita que ele é capaz de fazer. E aí o que sai no papel é diferente daquilo que ele tinha pensado, daquilo que ele tinha idealizado. Não nasce perfeito um desenho, uma pintura. Então o jovem tem que lidar com a possibilidade de ir melhorando as coisas à medida em que elas vão nascendo. Ele vai gradualmente transformando aquilo que ele vai fazendo. Isso ajuda ele a entender as coisas como processos que podem ser cada vez melhorados, cada vez adaptados, para que eles possam então aproximar-se daquilo que ele gostaria que fosse. E em algum momento, inclusive, o jovem olha para aquilo que ele está fazendo, abandona a ideia inicial que ele tinha e passa a olhar para a pintura, para o desenho, e ver o que essa pintura pede a ele. E assim ele dialoga aquilo que ele gostaria com aquilo que precisa ser feito. Então a arte, ela se torna uma ferramenta não teórica, não algo que deveria ser belas ideias, mas uma ferramenta de olhar para as coisas como elas estão e ver como elas podem ser melhoradas. Nós, como seres humanos, sempre temos alguma coisa a trabalhar dentro de nós e temos algo a compreender no mundo. A arte, como uma ferramenta de autoconhecimento, é muito forte, porque ela é um canal direto do nosso interior, né? Ela é um espelho da nossa alma. Quando nós aceitamos o que nossa expressão e nossas questões e as dificuldades que a gente encontra no mundo também, é o primeiro passo para poder transformar. E a arte é uma ferramenta preciosa, porque o que nós conseguimos fazer com as mãos, nós conseguimos transformar na nossa vida. Dessa forma, ela se torna uma ferramenta de cura das nossas dificuldades, das nossas doenças mesmo, porque elas começam na alma. E com a arte você está inteiro, porque você une 3 âmbitos seus. Você trabalha com a sua vontade, você trabalha com o seu pensamento e o seu sentimento está presente. Então, esse integrar, esse ligar o ser humano num único ser já é um caminho de cura.
Então, esse curso ele tem essa proposta, primeiro, de poder trazer esses profissionais todos juntos, de podermos criar uma linguagem em comum que permita que a gente cresça junto, faça trocas, estude, descubra novas coisas. Nós temos uma proposta muito interessante de estudar a brasilidade, como é que o artesanato brasileiro pode fecundar o nosso trabalho em sala de aula. Então, é uma pesquisa nova que a gente está querendo propor. E temos a proposta também de trabalhar a partir dos elementos das artes plásticas, conhecer o vocabulário básico artístico, para poder, a partir daí, fazer as relações com o currículo e entender como é que a arte atua na formação desse indivíduo. Não só na produção de trabalhos bonitos, mas também entender como é que a arte propicia o desenvolvimento integral desse ser.